Livro Minha Vida, Meus Amores. Autobiografia de Tia Neiva, 1985. Capítulo 2. O Mortinho. O dia da casa grande na balbúrdia habitual. Neiva, cansada de uma atividade ininterrupta e exaustiva, reclinou-se na poltrona junto à mesa. Nestor entrou silencioso e sentou-se junto a ela. Ela abriu seus olhos profundos e um brilho de carinho maternal animou seu olhar. Tia, disse o jaguar, o começo de sua clarividência deve ter sido muito complexo, não foi? Se a senhora está disposta hoje, me conte como foi o seu começo. Filho, quando a vida missionária se descortinou na minha frente, tudo se modificou. Nesse tempo, no meu peito só havia lugar para terríveis conflitos que me empurravam para o abismo de uma obsessão. Porém, mesmo em meio a esse conflito, minha mente buscava uma verdade. Essa verdade era Jesus. Jesus, o caminheiro, o homem divino e absoluto, que caminhava nas margens do Rio Jordão. Aquele que alimentava os pobres e não se preocupava com os rabinos e os doutores da lei que lhe haviam virado as costas. Então, em meio aos maiores conflitos, eu formava na mente a imagem daquela rica mensagem, Jesus, e sentia sua verdade em todo o meu ser. Uma vez firme, entreguei a Jesus os meus olhos, pedindo que os arrancasse, se eu, por vaidade, enganasse alguém em seu nome. Daí para frente, filho, deixei de me preocupar com os valores sociais e penetrei com respeito no mundo dos espíritos. Mas como se não bastasse a minha grande dor, e como se todos fossem alheios aos meus conflitos, chegavam de 1000 lugares diferentes críticas, principalmente de estar rodeada de pessoas pobres e às vezes até aleijados. Isso aumentava muito minhas angústias, fazendo com que aquela mulher que existia dentro de mim começasse a se apagar. Ela estava se ausentando de si mesma. Oh, meu Deus! É difícil animar o corpo quando a alma está ausente. Filho, quantas vezes recusamos a água, sabendo que não podemos viver sem ela? Nesse tempo, comecei a aprender a viver no meio de uma multidão silenciosa que me assistia e de outra, barulhenta, que me exigia respostas. A primeira, invisível, estava sempre influenciando, ajudando na aproximação de mundos inesperados. E só Deus sabia o que chegava ao meu misterioso mundo interior. Por isso, não sabia mais sorrir. Sem luta não há evolução, dizia a mãe Yara. Falava-me deixando que eu visse o seu semblante, que eu não me cansava de admirar. Houve um dia, porém, que ela chegou com um ar mais sério. Neiva, disse ela, já fiz de tudo para chegar até você. Já me fiz de aleijada dando o nome de Adelina, mas dessa vez a farei saber que o amor é a arma imponderável do espírito missionário. Você já não tem escolha, pois a sua missão é divina. Eu respondi com algumas palavras compungidas, mas ela as repeliu. Em nenhuma de suas vidas você foi piedosa, e é por isso que você agora foi escolhida. Nestor, que ouvia atentamente este relato, interrompeu. Mas, tia, eu não estou entendendo isso que a mãe Yara lhe disse. Quer dizer que a senhora foi escolhida para esta missão porque nas vidas anteriores nunca foi piedosa? Exatamente, meu filho. Nem mesmo eu, naquele tempo, entendi isso. Mas hoje sabemos muito bem o porquê. A piedade é a vida religiosa artificial e supérflua, que não combina com a força do jaguar. Como poderia eu criar o doutrinador? Mas deixe-me continuar com o relato do meu diálogo com a mãe Yara. Ajude-me, me ilumine, continue. Continuei, para que seja o que Deus queira que eu seja. Ajude-me para que eu possa abandonar os tristes hábitos do meu passado.
Haverá alguém que por acaso gosta de sofrer? Não será preciso repudiar os seus tristes hábitos. Não se esqueça de que o belo é o resplendor do verdadeiro. Não saia de você mesma. Seja natural. Ame o que sempre amou e recuse o que sempre recusou. A única diferença, Neiva, é aprender a tolerar os seus amigos, até que você se faça acreditada. Esse será o período mais difícil da sua missão. Porém, só Deus conhece Deus. Esta última afirmação de Manhara me alarmou e perguntei: a senhora não conhece Deus? Sim, eu conheço Deus, em sua figura simples e hieroglífica, como você o conhece. Hieroglífica, sim, Neiva. Deus é o poder supremo em todas as coisas. Neste planeta, nas plantas, impregnando o prana no aroma das matas frondosas, no mar, no espaço, nas estradas, na porta estreita da vida, na alegria, na dor e no fundo do nosso coração. Neiva, Deus é a energia luminosa que desencandeia as reações dos seres vivos, dos vegetais, que vive no ambiente inorgânico e gera pelo seu sopro. Neiva, seja o mais otimista que puder e permaneça ligada a Jesus. E o cacique guerreiro Tupinambás? Posso falar com ele? Sim. Neiva, o seta branca? O que vem com uma seta nas mãos. Diga comigo, meu pai seta branca. E assim a mãe Yara foi me preparando para o relacionamento com os espíritos. Havia períodos em que eu me saía bem, outras ocasiões eu estrilava ou não entendia. Certa ocasião, uma jornalista muito amiga veio passar alguns dias comigo. Ela tinha sido freira durante 10 anos. Contei-lhe tudo o que se passava comigo e ela me deu muita força para que eu continuasse. Num daqueles dias, à tarde, fomos para uma festinha na Novocap. Havia muita alegria e o pessoal estava eufórico. Eu estava sentada num banco junto à parede, acompanhando a algazarra, quando alguém passou por mim com uma bandeja cheia de copos de cerveja. Estendi a mão para apanhar um copo quando ouvi uma voz bem mansinha no meu ouvido. Neiva, não beba. Veja, esses copos estão sujos. Eu vacilei, sem saber o que fazer, e permaneci com a mão estendida enquanto a bandeja passou. Alguém, perto de mim, percebeu que eu não apanhara o copo e se levantou fazendo menção de ir pegar um para mim. Nesse momento aconteceu algo inesperado. Alguém esbarrou num copo cheio de cerveja, derramando em mim e no meu prestimoso amigo. O incidente quase provocou uma briga. Eu estava com uma calça bege que ficou encharcada de cerveja. Na confusão que se seguiu, muitos se aproximaram de mim, querendo saber o que havia acontecido. A minha amiga jornalista se divertiu muito com o incidente. Eu, por minha vez, passei o resto da festa sentada com meu inesperado e prestimoso protetor. Ele era um engenheiro que havia chegado recentemente, que só falava na Novocap e na família que deixara em casa. Eu me lamentava. Sabe, Bené, eu vi quem derrubou aquele copo. Ele me olhou e me disse com ar paternal: deixe de se impressionar. Neiva, assim você vai acabar ficando louca. Os dias foram passando e meu conflito aumentando. Um dia tomei uma decisão e junto com minha amiga fui falar com o Dr. Saião. Ele era amigo de minha família. Tinha sido o chefe do meu falecido marido em Séries e eu tinha muita confiança nele. Ele me ouviu com muito carinho, pensou bem e me disse: Neiva, sabe, nós já temos um psiquiatra aqui no hospital do IAPI. Por que você não faz uma consulta com ele? Isso levantou minhas esperanças. No dia seguinte fui ao acampamento do antigo IAPI, onde havia um hospital construído em madeira. Aliás, o único daquele tempo em que Brasília era apenas obra em andamento. Eu gozava de muito prestígio entre o povo daquele tempo,
pois a única mulher a dirigir um caminhão, de forma que não tive muita dificuldade em conseguir um atendimento. O médico aparentava ter uns 40 anos e demonstrava um ar de cansaço. Percebi logo que ele ainda não estava adaptado ao ambiente de obra e balbúrdia de Brasília. Embora tudo fosse de madeira, o consultório onde ele me atendeu era muito arrumado, não faltando inclusive o sofá alto para os exames dos pacientes, uma pia com torneira, uma estante com alguns livros e um biombo no canto da sala. Ele olhou para minhas botas de cano alto e meu culote, e vi por trás dos seus óculos que ele não estava ainda acostumado com a nossa vida de acampamento, com as ruas enlameadas e com o ar desenvolto que tais circunstâncias produzem nas pessoas. Mas logo ele saiu do seu impacto. Mandou-me sentar em frente da mesa, pegou a caneta e uma ficha e fez as perguntas de praxe: nome, idade, ocupação, estado civil, etc., que eu respondi com certa impaciência. Ele terminou a ficha, largou a caneta, colocou as mãos sobre a mesa, olhou-me no rosto e perguntou gentilmente: então, em que posso servi-la? O que a senhora está sentindo? Sabe, doutor, eu não estou me sentindo muito bem. Acho que estou com estafa. Estou tendo alucinações. Estou vendo espíritos. E o pior é que eu estou ouvindo tudo. Ouvindo isso, ele começou a abanar a cabeça, como se tivesse chegado a um pronto diagnóstico, e foi logo dizendo: está me parecendo que a senhora está mesmo estafada. Tem trabalhado muito? No que a senhora trabalha? Quando eu lhe disse com uma ponta de orgulho que era motorista profissional, pois quando eu responder às perguntas da ficha eu dissera apenas motorista, ele me olhou com mais atenção e continuou com seu monólogo paternal. Nisto senti um calafrio percorrer minha espinha e vi um vulto saindo de trás do biombo. Quase saltei da cadeira, pois pensei que alguém estivera o tempo todo me espionando. O médico deve ter notado minha repentina agitação, pois parou de falar e me olhou com um ar de interrogação. O vulto foi se aproximando e, embora eu continuasse a olhar fixamente para as mãos do médico sobre a mesa, eu continuava a ver perfeitamente a figura que se aproximava. Notava suas feições macilentas e seu andar arrastado. Comecei a sentir medo e com a mão direita e o polegar comecei a mostrar para o médico. Ele acompanhou o meu gesto e olhou na direção do vulto. Fez um movimento com as duas mãos, como quem nada estava vendo, e reassumiu seu monólogo. Nisso o espírito parou e com a voz pastosa falou: boa noite, boa noite. Meu gesto se tornou mais agitado e eu comecei a apontar nervosamente para o espírito, enquanto ele começou a mostrar certa perplexidade. Enquanto isso acontecia na minha frente, entrei quase em colapso, tal a confusão em que me achava. Eu estava realmente vendo o espírito ou era uma alucinação? Tentando racionalizar as coisas, eu esqueci até mesmo da minha conversa com a mãe Yara e comecei a explicar ao psiquiatra que eu era de origem católica, que tinha 2 tias que eram freiras e um primo que era padre, que eu já havia procurado o pároco do núcleo e que ele mandara, como penitência, que eu puxasse uma carrada de tijolos para a igrejinha que ele estava construindo. O vulto estava quase junto de nós e eu estava me preparando para levantar da cadeira quando o mortinho falou: diga a ele, e aponta para o médico, diga a ele que eu sou o Juca, seu pai. Eu sei que você está me vendo, mas ele não me vê. Diga a ele que sou o Juca, seu pai. Eu morri há 2 meses lá no Rio. Eu vim ver como ele está. Nós éramos muito ligados. Agora eu morri. E sua voz foi se tornando mais pastosa, mais sortuda. Aí então eu não resisti, mas também
Não tive mais dúvida. Doutor, doutor, o homem, o espírito, o defunto, diz que é seu pai. O doutor olhou-me apreensivo. Meu pai? Sim, seu pai. Diz que se chama Juca e que morreu há 2 meses, no Rio de Janeiro. Nem bem acabara de falar quando o médico se levantou lívido, com as feições transtornadas, com os olhos quase fora das órbitas, clamando com voz rouca: meu pai? Meu pai? Oh, meu Deus, meu pai, onde? A senhora está vendo ele? Como é que ele está? Não sei se foi aquela cena patética ou se foi o fato de que eu chegara com esperanças de meu caso ser de simples psiquiatria e poder ser resolvido com remédios, mas a verdade é que naquele instante, vendo o espírito de um defunto que não parava de falar e acenar em direção ao médico, vendo um cientista alucinado com a simples menção de um mortinho, eu entrei em pânico, colapso nervoso, nem sei o que. O fato é que me levantei com violência e tentei sair por onde entrara. Não sei se a fechadura ou o trinco emperrou, mas o fato é que eu sentei o pé na porta com tal violência que a porta abriu ao contrário e ficou dependurada nas dobradiças caídas. Com a mesma violência entrei no meu Internacional e não respeitei nem seu queixo seco. Engrenei vigorosamente e saí sem saber bem o que estava fazendo. Chegando em casa, chorei muito.